Olá, seja bem-vindo ao Investidor em Ação, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro que visa trazer dicas e informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, no Tesouro Direto, naquilo que o administrador, o profissional da administração, bem como outras pessoas também podem investir de uma maneira muito clara, muito simples, para que você possa entender. Quem conversa com a gente é Gilvan Bueno Costa, que é especialista em investimentos e também é membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Ô, Josué, primeiramente um prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes de sempre. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Apesar de estarmos de quarentena, isolamento social, os trabalhos não param, principalmente nessa quarta revolução industrial, nessa era digital. A gente não pode simplesmente deixar de trabalhar se temos essas ferramentas. Então, quem pode, no home office, nos trabalhos em casa, continua trabalhando. Gilvan, eu queria que você começasse falando para a gente sobre essa questão do trabalho em casa. Existe o acompanhamento, por exemplo, da Bolsa de Valores, que desde o início dessa pandemia, do anúncio dessa pandemia, tem sofrido alguns problemas, tem tido algumas quedas. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que há de diferente nos problemas encontrados na Bolsa de Valores nesse momento, com os problemas já vistos anteriormente, por exemplo, a crise de 2008 ou outras crises econômicas. A grande literatura sempre fala de crises sistêmicas, ou seja, que atingem todo o sistema de duas grandes naturezas, né? Primeiro, uma crise financeira, onde o sistema financeiro ele fica um pouco destruído em termos de valor, e as finanças das empresas ficam de uma maneira tão prejudicadas que impactam todo o sistema bancário. Então, a gente tem uma crise financeira que acaba levando sempre um sistema para uma crise bancária. Isso está muito retratado num livro que eu gosto bastante, que é 8 séculos de delírios financeiros. Esse livro aqui, eu adoro, é um livro bem legal, são 2 professores de Harvard, eles fizeram um estudo muito minucioso sobre isso, mostrando que essas crises normalmente têm 2 naturezas. E Nouriel Roubini, que escreveu um grande livro também, que é esse Economia das Crises, que está aqui. Esse Nouriel Roubini, ele é chamado Dr. Catástrofe, ele previu a crise de 2008, ele vem escrevendo uma série de artigos que eu tenho buscado alimentar aqui a curiosidade com ele, no qual ele retrata que normalmente as crises elas demoram algo em torno de 2, 3 anos, pequenos, como nós falamos anteriormente, né? Pequenos incidentes vão caminhando e aí você tem a crise. Assim foi em 2008, assim foi em 2001 com as empresas.com. Qual é a diferença para o atual cenário? É que é uma crise de 3 meses, né? Hoje, curiosamente, o Banco Central já começa a mostrar expectativas menores, o Banco Mundial também, falando que o Brasil pode não crescer em termos de 5% esse ano e só voltar a crescer em 2021. Então, muitas pessoas já falam que esse ano é o perdido, outros falam que a década é perdida. Mas, de maneira objetiva, essa crise veio muito rápida, tá? Atrapalhando logo os principais critérios, quando nós observamos, por exemplo, fatores macroeconômicos, que seja empregos diretamente e renda. Então, a renda e o emprego foram prejudicados assustadoramente em 3 meses. Então, hoje você precisa fazer uma série de estímulos, né? Os bancos mundiais pelo mundo precisam fazer estímulos, ou seja, injetar dinheiro na economia para uma recuperação. Mas, em maneiras concretas, essa crise aconteceu muito rápido, em 3 meses, e trouxe essa grande devastação de empregos e de renda. Agora, Gilvan, quais são os segmentos ou quais os campos que podem sobreviver a essa crise ou se recuperar de forma rápida? Curiosamente, hoje o Itaú fez um estudo mostrando 16 empresas listadas na Bolsa de Valores, né, empresas SA, Sociedade Anônima, que possam atravessar bem a crise, né? Ele destacou muito, por exemplo, as empresas que têm um bom caixa e têm uma participação de venda de web, ou seja, uma diversificação na hora de fazer sua venda. A gente sempre fala sobre isso. Ou seja, a sua receita não vem de um único nicho, né? Por exemplo, eles observaram que Guararapes poderia ser uma empresa prejudicada por esse novo cenário, mas ele mostrou que é uma empresa que tem uma estrutura vertical. Destacou muito o Magazine Luiza, que tem essa combinação de venda online e venda presencial,
e tem um caixa. Uma outra questão são as medidas que essas empresas estão adotando em preservar seu caixa. O que é preservar seu caixa? Pela lei das SAs, 25% das empresas elas precisam distribuir o seu lucro líquido, que nós chamamos de dividendos, que é uma atratividade para quem investe no mercado de ações. Então, as empresas estão suspendendo o pagamento de dividendos para preservar o caixa. Um outro critério é essa questão de renegociação de dívidas. Então, as empresas hoje, assim, se fôssemos olhar as empresas que devem atravessar a crise com mais calma, são as empresas que têm caixa, ou seja, têm dinheiro em caixa. O segundo critério essas empresas estão tendo um modelo de negócio diversificado, ou seja, não tem uma única geração de receita, não recebe dinheiro de um único produto, mas sim de uma combinação. Então, as empresas, por exemplo, que estavam preparadas para esse mundo online estão bem mais fortes. Ao contrário, por exemplo, de Via Varejo, que é uma empresa que vem tentando trabalhar com essa questão de venda online e venda presencial. Mas hoje o principal critério é ter caixa, ter caixa para atravessar a crise e quem tem pouco caixa, preservar esse caixa. Então, a gente sempre fala para que o investidor não coloque todos os ovos numa mesma cesta, que significa ele não fazer todos os investimentos em uma mesma empresa. Então, nesse momento, o investidor ele precisa observar as empresas que não têm o seu negócio em uma mesma cesta, seria isso? E que, além disso, ainda tem esse caixa. Excelente raciocínio, é isso mesmo. Por exemplo, aqui no mundo dos investimentos, investidor, a gente fala que é classe dos ativos, né? Por exemplo, nós falávamos muito de fundos imobiliários, que estão sofrendo agora na crise, muitos suspenderam o pagamento de dividendos para preservar o caixa. Outros tiveram impacto mais drásticos, que eram os fundos imobiliários de shopping center. Uma vez que o shopping center está fechado, ele não tem geração de receita. Então, isso é uma classe de ativos. O investidor ele teve que construir essa classe de ativos, né, para conseguir atravessar a crise. Ele não poderia estar muito concentrado num único ativo. A mesma ideia se faz para as empresas, né? As empresas precisavam olhar para essa questão de diversificar, ter uma combinação de venda online e venda presencial. E essa crise vai deixar isso cada vez mais em voga, né? Dessa combinação de uma venda online e uma venda presencial. Então, algumas empresas estão saindo super bem nessa crise. Leia-se aí Drogas Raia, outros setores como Drogas Raia, Notre Dame, que é uma empresa de exames, também está atravessando a crise de maneira muito positiva. Lembrando sempre que a gente não está recomendando tese de investimento, a ideia é mais observar outros negócios, por exemplo, como CVC Turismo, que sofreram duramente na crise. O setor de turismo e aviação vem sofrendo duramente na crise, onde está precisando até de ajuda dos governos, tem uma discussão muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a grande ideia é que as empresas precisam diversificar, eu acho que esse é o grande aprendizado. Então, às vezes, você tinha uma concentração de receita num único cliente, e que agora, na crise, isso pode ter se mostrado bastante arriscado. E quais segmentos o investidor precisa evitar nessa leitura de mercado? O investidor está evitando negócios que dependam de coisas presenciais e que já estejam endividados, né? Ou seja, você tem uma empresa, lógico, toda empresa tem sua história, tem seu modelo de negócio, então algumas empresas estão duramente prejudicadas, porque elas já entraram na crise com pouco caixa, então estão sofrendo. Por exemplo, a gente pode olhar isso em Brasil Foods, que é uma empresa que vende ali, tem uma diversificação com vendas através de frango, enfim, bovinos também, suínos, tem uma diversificação de receita, né, BR Foods, que é a Brasil Foods, que é a antiga Sadia, é uma empresa que tem uma alta dívida, por exemplo, em dólar, então tem sofrido um pouco mais na crise. Outras empresas que têm, por exemplo, geração de receita em dólar estão sendo mais benéficas, mas a grande ideia é fugir de empresas que estão com um modelo de negócio prejudicado, que tinha uma única fonte de financiamento, ou seja, uma única forma de vender, e segundo, empresas que dependiam de rolar suas dívidas e estavam muito endividadas. Então, as casas de análise independentes estão fazendo vários estudos nesse sentido para observar quem são essas empresas que têm pouco caixa para atravessar a crise. Então, tem fugido um pouco. Mas sempre lembrando que uma ação reflete uma empresa. Então, quando a gente fala de ação, a gente está falando de uma ação, mas esquece que é uma empresa, ela tem um organismo vivo. Então, tem, por exemplo, alguns segmentos que estão sendo muito beneficiados por essa nova mudança, e aí a gente pode falar dessas empresas com vendas digitais, por exemplo, B2W, né, que é a dona da Lojas Americanas. A loja americana tem um formato One Channel, que são aquelas lojas de ruas, que conseguiram um mandato, por exemplo, para ficar com as lojas abertas. Então, é um modelo de negócio
que está conseguindo vender na crise, tem uma parte online também, e é uma empresa que tem caixa para atravessar a crise. Então, essas são as coisas que a gente tem que olhar. E quem era muito investidor, Josué, de empresas que distribuíam seus lucros, tem que tomar um pouco de cuidado, porque várias empresas estão falando que vão reduzir e não vão pagar dividendos. Ou seja, aquela atratividade de você comprar uma ação foi reduzida, porque a empresa falou, olha, eu não quero pagar dividendo, eu quero segurar o caixa. Então, tem que ter um pouco de cuidado agora. Você citou a questão de algumas empresas que têm o capital em dólar, e aí o dólar também é uma forma de investimento. Pessoas que compram dólar para tentar vender quando estiver mais alto ou fazer outros tipos de investimento. Quem comprou dólar e quem tinha dólar, esse é um bom momento para poder vender enquanto ele está em alta, ou é bom segurar um pouquinho? Qual a sua visão enquanto investidor? Então, a gente pode olhar a visão do Banco Central, né? O Banco Central brasileiro, que tem algo em torno de 350 bilhões de dólares em reserva, né? O Brasil tem uma reserva, é como a gente gosta de brincar, é o porquinho para superar a crise, e toda a reserva do Brasil está em dólar. E a discussão do momento, Josué, o Brasil deve ou não vender dólar? E o Banco Central fala o seguinte, cara, eu vou manter minha reserva, a gente já tem umas expectativas, Josué, de dólar, por exemplo, a R$6. Então, aqui é uma comparação de moeda forte e moeda fraca, né? Então, o dólar é uma moeda forte no momento, faz mais sentido você preservar essa moeda forte, e o que a gente tem observado é que nos momentos de instabilidade, a moeda forte tem crescido bastante e as moedas mais fracas têm sofrido mais. Então, é importante você sempre ter uma parte do seu patrimônio dolarizado, né? Olhando o cenário internacional dolarizado, e até o Brasil entender como é que vai ser essa recuperação, muitos analistas recomendam, né, pensam que você ter a moeda forte, o dólar é mais importante agora, lembrando que o dólar pode ir, por exemplo, a patamares de R$6. Lógico, isso é uma expectativa, não é uma realidade, mas muitas casas já trabalham com isso. Nós tínhamos expectativa de um dólar, por exemplo, a R$4 esse ano, e o dólar está a 5,19. Então, não tem uma varinha mágica, adoraria, de entender o melhor momento, mas acho que a grande ideia é preservar o dólar, porque a gente pode ter um dólar à medida que ele não vai entendendo como é que vai ser a recuperação econômica, subindo cada vez mais. Ô, Gilvan. E para quem quer comprar, Josué, uma ideia legal é fazer aquela ideia do preço médio, né? Todo mês comprar um pouco, porque você nunca vai conseguir acertar o momento exato do tempo do dólar. O dólar é uma commodity muito difícil de operar, uma moeda muito difícil de operar. Então, às vezes, você comprando todo mês com uma disciplina, todo mês um pouquinho, fazendo um preço médio, seja uma melhor estratégia no momento. E lembrando que a compra ou venda do dólar é uma operação para investidores arrojados. Então, se você é mais conservador, deixa um pouco essa seara de compra e venda de dólar. Agora, ô Gilvan, uma coisa que deve ser investido em todo momento, quer esteja em crise ou não, é conhecimento. Então, quem quiser conhecer um pouco mais aí sobre toda essa situação, aí te acompanhar, te seguir, como faz? Não, sempre recomendo o meu LinkedIn, que é o Gilvan Bueno Costa, o próprio CRA-RJ Play, que tem toda uma gama dos assuntos que nós estamos falando, sempre assuntos atuais. Desde o ano passado já falávamos, por exemplo, de fundo imobiliário, mercado de ações, e meu Twitter, né, Bueno Costa 20. Muito bem. E para você que está acompanhando aqui o Investidor em Ação, que acompanha as mídias sociais do CRA-RJ, investindo em conhecimento, a Universidade Corporativa do Administrador liberou todos os mais de 250 cursos de forma gratuita para toda a sociedade. Em períodos normais, esses cursos são gratuitos para profissionais, estudantes e empresas registradas no CRA-RJ, mas em solidariedade às pessoas que estão em confinamento compulsório, obrigatório, o CRA-RJ liberou todos esses cursos. Basta você utilizar esse código que está aparecendo aqui na sua tela e que também vai estar na descrição desse vídeo para você fazer todos esses cursos gratuitamente. Gilvan Bueno Costa, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, foi um prazer, torcendo aí para a gente acabar esse distanciamento social, que é bom falar com os amigos. Saudade de todos. Isso aí, um abraço, Gilvan. Até o próximo. Um abraço. Até o próximo. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o nosso próximo encontro.